Olá, paz a todos. Estou de volta aqui para a nossa contagem do Homer. Hoje o nosso 18º dia dessa contagem. E eu quero continuar no livro de Ruth, destacando o versículo seguinte do capítulo 1, versículo 2, que diz assim: E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome da sua mulher Noemi, e o nome dos seus filhos Malom e Quilion, efrateus, de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. O verso 3 já entra na morte de Elimeleque, diz: E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, que vieram a morrer também depois. O que eu quero destacar nesse 18º dia? Para quem não sabe, os nomes judaicos no Velho Testamento, também no Novo, representavam a forma como as pessoas enxergavam a vida. Por isso que os nomes tinham significado, os nomes tinham uma tradução, né? Por exemplo, Elimelech tem a palavra El, que é Deus, e tem a palavra Melech, que é rei. Então, Elimelech significa Deus é rei, ou Deus é o meu rei. Então, quando os pais de Elimelech deram esse nome para ele, eles estavam vivendo um momento em que eles expressaram esse momento através do nome que deram para o filho. Tá? Quando Raquel, esposa de Jacó, teve o Benjamim, ela sofreu muito, ela morreu no parto. Né? Imagino que vocês lembrem disso. Como ela sofreu muito e acabou morrendo no parto, antes dela morrer, o menino nasceu e ela disse: Eu quero que ele se chame Benoni. E Benoni significa filho da minha dor. E ela morre no parto, após o parto. Vem Jacó, aí a parteira diz: Olha, Raquel pediu para o nome do menino ser Benoni. Jacó falou: De jeito nenhum, o nome dele vai ser Benjamim, Benjamim, que quer dizer filho da minha mão direita. Então, Raquel enxergava a vida de uma forma, naquele momento da sua dor, mas Jacó estava enxergando a vida e o seu relacionamento com Deus de uma outra forma diferente de Raquel. E isso pode ter salvado o futuro de Benjamim, porque o nome que era dado e que tinha um certo significado acompanhava aquela pessoa a vida inteira. Então veja bem, Elimeleque significa Deus é meu rei, ou Deus é rei. Noemi, que também é muito interessante, significa minha delícia, minha alegria, né? Meu júbilo. A tradução varia. Então Elimeleque, que é Deus é meu rei, casou com uma mulher que tinha por nome minha delícia, meu prazer. Então, certamente, quando Noemi nasceu, a mãe olhou para ela e falou assim: Poxa, você é minha delícia, você é o meu prazer. Colocou o nome dela de Noemi. Mas agora, olha que coisa curiosa. Os 2 nomes dos filhos de Elimeleque e Noemi, Malom e Quilion, têm 2 significados estranhos. O nome Malom significa doente. E o nome Quilion, que no hebraico é Hilion, significa definhando. Então, Malom significa doente, e Quilion também, de certa forma, significa doente, porque tem a ver com definhar, tem a ver com estar numa condição a ponto da pessoa ir definhando. Pode ser que isso explique por que os 2 morreram quase que juntos. Porque no versículo 3 já fala da morte de Elimeleque, logo depois, no versículo 4, fala das mulheres dos 2 filhos, Orfa e Ruth. Quando chega no versículo 5, diz: E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Então, o que pode ter acontecido? Pode ser que os 2 filhos de Elimeleque com Noemi tenham nascido com algum problema genético, algum problema físico, alguma doença, algo como hoje em dia é tão comum, doenças autoimunes e coisas dessa forma, crianças que já nascem com certas condições e aquilo vão tratar daquilo a vida inteira.
Pode ser que esses meninos tenham nascido com algum tipo de problema físico ou de saúde, e eles colocaram o nome dos meninos expressando a forma como eles enxergavam a vida naquele momento. E pode ser que isso, como eu já disse, explique por que os filhos morreram pouco tempo depois dos pais e morreram quase que juntos. Eles morreram bem próximos um do outro, porque o texto diz, ambos morreram, né? Ambos morreram. Versículo 5, e morreram também ambos Malom e Quilion. O que eu quero dizer com isso? Bom, primeiro, conectando com a palavra de ontem, de que nem sempre fugir da tribulação é a solução, quando nós nos desesperamos porque a coisa não vai bem, quando nós nos apavoramos porque estamos sob pressão, estamos sendo desafiados, a nossa fé está sendo desafiada, quando Deus está permitindo uma certa escassez, às vezes para nos tratar, nos disciplinar, nos preparar para o maior que vem amanhã, nós nos apavoramos e fugimos, corremos, tomamos decisões precipitadas, trocamos de igreja, mudamos de cidade, tudo no desespero, porque estamos vivendo um momento difícil. Correto? Muito bem, agora conectando isso com o seguinte, nós temos o versículo seguinte, nós temos que ter muito cuidado para não tirar uma conclusão permanente da vida num momento transitório. No momento transitório de dificuldade, eu tenho que ter muito cuidado com o que eu digo, com o que eu murmuro, com o que eu pronuncio, com o que eu profetizo. Às vezes, pode ser uma criança muito agitada, a gente começa a falar, esse menino é tentado demais, esse menino não sei o que, esse menino não sei o que lá. Começa a dizer coisas a respeito dos filhos das crianças. Você não vai dar nada na vida. Às vezes a criança é meio preguiçosa, numa fase da vida. E os pais começam a pronunciar palavras que vão tornar aquilo permanente. Eu tive um amigo há muito tempo atrás que ele tinha um trauma, já adulto, e ele tinha um trauma, porque o pai a vida inteira o chamou de preguiçoso. Você não vai dar nada na vida, você é um preguiçoso, você é isso, você é aquilo. E mesmo depois de casado, ele tinha dificuldade de romper essas palavras que foram lançadas sobre ele. Talvez Elimeleque e Noemi não tinham muita noção na época do que fazer. Nascem aqueles meninos, talvez com um problema qualquer, a gente não sabe. Ou porque talvez eles não estavam bem, talvez a própria mãe não estava bem durante o parto e transfere aquilo para a criança, porque no caso de Raquel, Benjamim nasceu perfeito, mas Raquel não estava bem. Então ela transmite para o filho o seu estado de espírito, ainda bem que vem Jacó em seguida, foi muda, fala, não. Vou botar o nome do meu filho de filho do sofrimento, não. Ele vai se chamar filho da minha mão direita. É Benjamim, filho da minha mão direita. Então, pense bem no que eu estou te falando. Durante essa contagem do Homer, nós temos 50 dias para refletirmos a palavra de Deus. Como que a igreja pode desperdiçar um negócio desse? 50 dias para você mastigar a palavra de Deus, se alimentar dela, corrigir coisas que estão erradas, rumos errados, decisões erradas, palavras erradas. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Se te veio à memória alguma coisa que você falou que não devia, uma palavra maldita sobre um filho, sobre o seu trabalho, sobre seja lá o que for, agora pare, ore e quebre o poder dessas palavras, porque você também tem autoridade para quebrar. Assim como você tem autoridade para dizer coisas que não deve e aquilo te causar dano no futuro, você tem poder e autoridade para cancelá-las também, porque essa autoridade está sobre nós. Nós somos criados com o poder também de criar. Deus nos deu poder de criar. E nós podemos criar coisas simplesmente pelo poder da palavra. Isso é extraordinário. Então, que esta palavra traga restauração sobre a sua vida neste dia. Talvez você seja um Malom ou um Quilion, talvez você esteja definhando de algo, esteja doente por alguma coisa, um momento na sua casa, uma situação na sua família, uma situação no seu casamento. Eu quero dizer, isso não é permanente. Não abra a boca e eternize o que Deus intentou que fosse passageiro. Desta forma, o seu futuro será brilhante. Amém? Que Deus te abençoe, te mantenha determinado, corajoso, sem perder a sua fé, com um ânimo renovado, para que no final desta contagem do Homer, a sua vida esteja completamente diferente. Bendito és tu, Senhor, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificaste com os teus mandamentos,
nos ordenando que contássemos o Homer. Portanto, hoje é o 18º dia do Homer. Deus te abençoe.